Resumo do capítulo 2: A pessoa. A pessoa é apresentada como realidade que ultrapassa o indivíduo e o organismo ao integrar dimensões da consciência, do comportamento, da personalidade, da identificação e da individualidade. Assim, a reflexão filosófica e psicológica clássica oferece esquemas úteis, porém parciais, que, em continuidade, são ampliados por uma leitura que incorpora pesquisas contemporâneas e sabedorias do Oriente, a fim de afirmar um ser integral em processo de vir a ser. Desse modo, a visão transpessoal espírita reúne correntes e propõe uma síntese que ilumina causalidades profundas e finalidades elevadas, pois considera que a existência não se limita entre berço e túmulo e que o espírito antecede a forma, e a ela retorna enriquecido por aquisições de inteligência e amor, o que confere sentido aos fenômenos observados e à diversidade de trajetórias humanas. Em continuidade, essa leitura explica que a pessoa se expressa como estrutura trinitária em que a matéria aparece como efeito, o perispírito atua como modelo organizador biológico, e o espírito constitui a individualidade eterna. Portanto, experiências anímicas e mediúnicas deixam de ser ruído, e passam a integrar o mapa da vida com significado e responsabilidade, enquanto a reencarnação distribui oportunidades equânimes de crescimento para todos. Nessa linha, a pessoa encarnada sintetiza dimensões que deve preservar e aperfeiçoar, fazendo desabrochar recursos ainda embrionários mediante estudo, trabalho, serviço e disciplina amorosa, por fim confirmando que o destino do ser é a plenitude possível quando a consciência aprende a unir conhecimento e amor em escolhas diárias coerentes. A consciência. A consciência é compreendida além dos limites do sono, do sonho e do delírio como estado de lucidez, em que discernimento, equilíbrio e harmonia organizam a vida interior. Portanto, níveis elevados de experiência deixam de ser tomados como patologia por princípio, e passam a ser investigados como janelas legítimas para uma realidade mais ampla. Assim, práticas contemplativas e energéticas mostram efeitos observáveis quando conduzidas com critério e ética, e estados ampliados de consciência revelam recursos que favorecem cura moral, revisão de crenças e ampliação de sentido, em continuidade apontando para a consciência adquirida como união viva entre saber e fazer, conhecer e amar, que autoriza incursões responsáveis em dimensões metafísicas sem fuga da realidade. Meditação, respiração, atenção plena, oração em forma de propósito, silêncio fecundo. Esses exercícios, quando regidos por prudência, reforçam a primazia da mente sobre o cérebro ao ordenar afetos e dirigir a vontade. Desse modo, a consciência se confirma como vir a ser que educa percepções, integra memórias e sustenta escolhas que pacificam a alma e servem ao bem. O comportamento. O comportamento nasce do convívio e das aspirações que a pessoa cultiva. Por isso, a mente que pensa e deseja organiza condutas, e pode algemar ou libertar conforme esteja submetida a disciplinas que a orientem. Portanto, desejos esclarecidos tornam-se motores de superação, enquanto desejos confusos transformam-se em cárceres afetivos que multiplicam conflitos. Em continuidade, o autoconhecimento aparece como condição para distinguir necessidades reais de falsas urgências e para alinhar intenção, palavra e gesto em coerência ética que respeita a liberdade do outro e converte impulso em serviço. Assim, a pessoa aprende a usar os vínculos como oficinas de crescimento e não como presídios de dependência emocional. Responsabilidade, empatia, serviço, cooperação social. Essas atitudes reorganizam o campo dos hábitos e elevam o padrão de resposta aos desafios.
por fim permitindo que o comportamento expresse a direção da consciência que amadurece e que escolhe o bem como medida de si mesma. A personalidade. A personalidade é a aparência necessária que representa conteúdos mentais diante da cultura e das expectativas de época, porém pode entrar em distonia com o eu profundo e gerar máscaras, culpas e fraturas que se repetem em diferentes cenários. Desse modo, a terapia transpessoal trabalha para harmonizar ser e parecer a fim de libertar o fluxo saudável de afetos e ideias. Assim, a personalidade é transitória e marca etapas de aprendizado em variados contextos de sexo, família, arte e trabalho, enquanto a individualidade permanece como eixo que atravessa experiências e acumula aquisições, em continuidade convidando a pessoa a assimilar condicionamentos sem se prender a eles, e a expressar uma face coerente com seu conteúdo real. Autenticidade, simplicidade, verdade praticada. Essas notas anunciam a passagem de máscaras defensivas para uma presença integrada que respira paz e sustenta decisões firmes sem violência, por fim revelando que a aparência é mais bela quando reflete a essência trabalhada com humildade e perseverança. A identificação. A identificação ocorre por vias externas e internas, e sinaliza o estágio de evolução da pessoa. Assim, o apego a papéis, posses e imagens alimenta ilusões e multiplica sofrimentos, enquanto o apego interior, raiz de vícios e paixões, aprofunda a prisão e corrompe a liberdade, portanto torna-se necessário um movimento de desidentificação progressiva. Em continuidade, a educação da atenção e da vontade ajuda a desfazer hábitos milenares que se fixaram como falsas necessidades, e a compreensão da impermanência do cenário físico reduz a tirania do ter e do parecer, abrindo espaço para a experiência do ser em vínculos mais leves e generosos, que ressignificam perdas e protegem a alegria simples do dever cumprido. Ilusão. Impermanência. Desapego. Liberdade interior. Esses degraus reorganizam prioridades e ampliam o horizonte da paz, por fim permitindo que a pessoa se reencontre como presença consciente que usa as coisas sem ser usada por elas e que aprende a passar pelo mundo sem perder a própria alma. A individualidade. A individualidade é o somatório vivo de todas as experiências, e constitui o ser pleno que alcança a autorrealização, pois integra dimensões e sabe o que deve fazer, quando fazer e como realizar, portanto confirma o espírito como núcleo imperecível, que dirige o crescimento ao longo das reencarnações. Assim, quando a consciência supera condicionamentos e converte liberdade interior em ação reta, o indivíduo torna-se pessoa integral sem se reduzir ao papel passageiro, em continuidade unindo Oriente e Ocidente na prática de virtudes que educam a mente, purificam intenções e servem ao próximo com ciência e compaixão. Espírito, perispírito, matéria. Essa tríade explica mediações e transferências de aquisições morais e intelectuais, e oferece mapa para caminhar com segurança entre métodos e vivências, por fim confirmando que o destino do ser é a plenitude possível quando estudo, trabalho e amor se unem em escolhas diárias que honram a verdade que liberta.